Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de Relatividade Geral para o Ensino Médio nós vamos falar hoje sobre o modelo de setores. E esse modelo ele vai nos ajudar a entender um pouquinho como que o espaço ele está dividido, na verdade, em espaço-tempo. Em vez de nós termos 3 dimensões que a gente está acostumado a visualizar, a teoria da relatividade, tanto a restrita quanto a geral, elas veem esse espaço, na verdade, como quadridimensional, já que entra a grandeza temporal fazendo parte desse sistema de coordenadas. E como essa quarta dimensão ela é inacessível para a gente, nós só conseguimos perceber a passagem do tempo, mas a gente não consegue acessar exatamente essa coordenada temporal, a gente precisa de algum artifício matemático para que a gente possa interpretar não só como o espaço fica modificado pela ação das massas, pela ação da gravidade, mas como também o tempo fica modificado pela interação gravitacional. E daí que surge a ideia dos modelos de setores. Eu vou citar aqui o livro do Edwin Abbott, de 1887, que é o Flatland. E ele fala o seguinte: eu chamo o nosso mundo de Flatland. Imagine uma vasta folha de papel sobre a qual figuras se movem livremente, mas sem o poder de elevar-se ou afundar-se abaixo delas. Muito parecido com sombras. E o que isso tem a ver com a gente? Nós somos seres tridimensionais, nós somos os Flatlanders, os moradores desse lugar, e que nós vamos tentar, a partir dos nossos experimentos, verificar qual o formato do espaço quadridimensional. E para que você tenha uma ideia um pouquinho melhor, vou fazer uma pequena ideia do que seria o modelo do Flatland aqui para vocês. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês uma folha de papel em branco, que seria o nosso Flatland. E eu vou desenhar duas pessoas que moram nesse Flatland, o nosso Stickman, A e B. Bom, como é que esses caras eles podem determinar a curvatura do espaço onde eles moram? Eles podem, por exemplo, escolher viajar para um determinado lugar. Vamos supor que eles viajem para a direita. Então, eles vão começar a andar para cá, em linha reta, sempre viajando para o leste. Então, esse é o trajeto que eles estão fazendo. E o B vai fazer um trajeto muito parecido. Repara o seguinte, a distância entre esses caras ela permanece sempre a mesma. Então, essa distância daqui, ela não muda. E eles podem fazer esse experimento andando para qualquer lugar. E aí vamos supor que eles andem para cá, ou eles podem andar para cima, eles podem andar para um lado, eles podem andar em diagonal. E se essa distância, nesse movimento paralelo entre eles, não muda, é uma forte evidência de que o espaço onde eles estão localizados é uma superfície plana. Então, a partir desse experimento, eles conseguem ilustrar qual seria o espaço onde eles estão vivendo. E mais ainda, observem que eles não retornam para o ponto inicial. O que seria diferente caso nós estivéssemos, por exemplo, numa superfície cilíndrica. Se a nossa superfície fosse cilíndrica e nós andássemos para cá, em algum momento a gente ia fazer a volta e surgir do outro lado e retornar ao ponto inicial. Ah, professor, como é que eu sei que é o ponto inicial? Sei lá, eu pinto o chão aqui, eu chamo de A esse ponto, pinto mesmo o chão, e eu verifico que eu retorno até esse ponto inicial. Então as distâncias entre eles não mudam, então eu posso imaginar a superfície aqui em volta sendo uma superfície cilíndrica. Ah, e se for uma superfície esférica, como é que ficaria? Olha só. Eu vou aqui pegar o globo para poder fazer uma ilustração mais precisa do como seria a trajetória se nós estivéssemos sobre uma circunferência. Então, por exemplo, vamos supor que a gente começasse aqui no Polo Norte. Então, fiz uma marcação aqui no Polo Norte. E eu vou andar através de uma determinada linha de meridiano. Então, vou descer aqui, descendo, descendo. Aí a gente vai fazer um outro cara, fazer um percurso parecido, também sempre em direção ao sul. E aí, o que você consegue observar? Que no início a distância era pequenininha, aí essa distância ela vai aumentando e depois a distância ela vai diminuindo.
Então isso aqui é uma forte evidência de que esses caras estão numa superfície esférica, numa superfície curva, né? Seja qual curva for a princípio. Ou seja, mesmo que esses caras eles não consigam andar para cima ou para baixo, somente pelo movimento ao longo de uma superfície, eles conseguem perceber qual é a curvatura do espaço onde eles estão. No nosso caso, a gente vai usar essa representação para encontrar a curvatura não só do espaço, mas também do tempo. Por isso que nós chamamos de espaço-tempo. Porque curvatura do espaço em si, a gente não precisaria de nenhum experimento desse para verificar. Porque nós podemos subir, né? E a partir da subida a gente consegue ver como é que o nosso espaço estaria distribuído. Mas do tempo a gente não tem como fazer essa verificação. Bom, e agora como é que a gente pode usar esse modelo de setores, o que ele é de fato e como que ele se encaixa com todo o nosso estudo sobre a relatividade. Lembrando que os flatlanders, né, eles só podem se mover sobre a superfície, o conceito de altura, o eixo Z, por exemplo, é inacessível para eles, eles não conseguem nem conceber como é que é essa altura. No entanto, né, a gente é capaz, como a gente já viu, de estudar a curvatura do espaço-tempo a partir de alguns movimentos que a gente pode fazer ao longo desse espaço encurvado. Então a ideia vai ser o seguinte: um modelo de setor ele vai ser uma subdivisão de uma superfície encurvada, por exemplo. Então eu vou pegar aqui uma esfera e vou fazer aquela estratificação do meio, ou seja, eu vou dividir a esfera em vários pedacinhos, só que eu vou desenhar esses pedacinhos sobre uma superfície plana. Isso significa que quando eu tentar juntar os pedaços, eles não vão se encaixar direito no plano. Vai sobrar um espacinho ali, mas se eu desenhasse eles encurvado, né, se a gente colocasse eles sobre a esfera, eles fechariam direitinho o desenho. E como a gente pegou pedaços muito pequenos, aproximadamente planos, nesse espaço a trajetória vai ser dada por uma linha reta. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, de onde vocês podem acessar esse material. E se vocês quiserem, né, imprimir, cortar e ver como é que são as trajetórias, vai ser muito interessante que vocês vejam o processo, de fato, da curvatura do espaço sendo apresentada a partir desse modelo. E quando você for passar de um setor para o outro, como eles não se fecham direitinho, o que você vai ter que fazer é dar uma leve encurvada assim em um deles, para que eles possam se encaixar localmente, e você continua a sua trajetória reta. Então, estou mostrando aí o exemplo que eu fiz aqui. Quando você volta os setores para a posição normal, você percebe que a trajetória que eles fizeram, na verdade, foi uma trajetória mais encurvada. E isso mostra que o espaço onde eles estavam era um espaço curvo e não um espaço plano. A gente pode fazer a mesma coisa para qualquer modelo, desde que a gente conheça a curvatura do espaço. É claro que isso deve estar se perguntando: pô, professor, modelo de setor eu estou desenhando só no espaço. E o tempo? Bom, o tempo ele vai ser uma abstração dos nossos modelos quando se nós fizéssemos em 3 dimensões. Eu vou mostrar aqui também uma figura para vocês, né, como é que seria esse modelo em 3 dimensões. E aí a gente poderia abstrair como é que seria o movimento, né, como é que seria a curvatura do espaço nessa 4ª dimensão também. Lembrando que isso daqui é um modelo aproximado, pessoal, então ele não vai ilustrar completamente como que é a trajetória dos corpos, mas ainda assim a gente consegue visualizar como que os raios de luz poderiam se propagar nesse espaço encurvado. Inclusive, a gente pode mostrar a trajetória próxima a um buraco negro. Então, repara, essa daqui, eles seriam os modelos, né, os setores que representam um buraco negro num eixo paralelo ali, como se fosse ao centro do buraco negro, como se fosse um corte dele que a gente vai fazer. E a partir desse corte, repara a curvatura. Agora, se eu quiser fazer a trajetória de um raio luminoso passando perto desse buraco negro, sem cair exatamente nesse espaço vazio que tem no meio, que seria o horizonte de eventos, faz a trajetória retilínea
E a partir daí, volta os pedaços para a posição original. E aí você consegue perceber o quê? A curvatura da luz quando passa próximo a um buraco negro. E isso é uma representação do que acontece com essa atração gravitacional com a luz. Aí você fala, poxa vida, que estranho, a luz mesmo sem ter massa, ela vai ser atraída? Sim, porque na verdade a gente não vai pensar numa atração mais, lembra? Os efeitos agora são meramente geométricos. Isso faz com que a luz ela esteja seguindo um caminho retilíneo, só que numa superfície encurvada. E aí quando você olha para a superfície de volta na posição original, você percebe que a trajetória realmente sofreu um encurvamento. A gente, de novo, a gente não percebe essas trajetórias curvas, por exemplo, na Terra, porque a gente está em pedacinhos muito pequenos de setores. E nesses pedacinhos pequenos de setores, a trajetória é basicamente retilínea. Só se você olhar para uma curvatura muito grande, para um espaço, né, muito grande, é que aí sim você consegue perceber essa trajetória não retilínea das partículas por conta da interação gravitacional. Bom, acredito que essa aula tenha sido um pouquinho mais lúdica para vocês, mas para que vocês entendam da onde vai surgir a matemática que vai descrever a relatividade. A gente vai utilizar pedacinhos pequenininhos em que a gente conhece a trajetória, sabe descrever essas linhas, e depois a gente vai colocar a superfície encurvada para que a gente tenha a trajetória global completa do que está acontecendo. E a partir daí que a gente vai ver como que o espaço e o tempo podem ser modificados a partir dessas trajetórias encurvadas e, por último, entender quem é que faz essa perturbação no espaço ao nosso redor. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.